grotesco mais elevado de toda a revelação bíblica. Que piedade, que mulher preciosa, que comunhão estreita com o Senhor, estava disposta a sacrificar sua honra de esposa, fazendo uso de uma lei que Deus tolerou naquele tempo, a da escravidão. Porque então o filho que nascesse da escrava pertenceria a ela, porque então seria escravo deles. O escravo era propriedade do seu dono. Então nós encontramos a Sara com uma persecução espiritual elevadíssima, né? Que sensibilidade que propõe Abraão. E Abraão ouve de Sara: não é que você está certo? Porque não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Você não ovula mais. Como nós vamos poder ter filhos? Então, pode ser que a maneira como Deus disse para esmagar o nosso eu seria desta forma: Sara, você está com a razão, você está certo. Então vamos ter o nosso filho assim. Vamos ajudar o Senhor. E aí está o sofrimento da humanidade, e que vai culminar, vai prosseguir até a volta de Jesus, o Ismael e o Isaque. Mas e o Jacó? Com as duas irmãs? Somente conflitos, e os conflitos que persistiram nas tribos depois. E o ódio de irmãos contra irmãos, a poligamia, nunca foi o propósito de Deus. Jesus disse: no princípio não foi assim. Serão os dois uma só carne. O que Deus ajuntou não separa o homem. É interessante que quando Jesus disse que separações só seriam permitidas por causa de perversão sexual, a palavra prostituição significa perversão sexual, o sentido pleno desta palavra é esse, é perversão sexual. As versões que traduzem por perversão sexual, todos sabem que é a tradução que corresponde ao termo porneia. Quando Jesus responde isto, os discípulos agora que reagem. Verso 10. Se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Esse é o entendimento. Ou seja, uma visão masculina com respeito à mulher, uma visão de ódio, uma visão de ira, uma visão de exploração, uma visão de uso. E, lamentavelmente, esta é uma das formas de expressão da natureza masculina em relação à natureza feminina. O homem quer usar a mulher, e a mulher, insensata, acha que ela está sendo a tal, deixando de ser usada para satisfazer o ego agressivo, o ódio masculino, usando a mulher para satisfazer uma sexualidade pervertida pelo pecado, em função do seu ego. O centro dos conflitos nos casamentos é a sexualidade. Esse é o primeira causa de conflitos. E a segunda deve ser a área de finanças. O que Deus ajuntou, Ele ajuntou para completar.
Mas é claro, nós não somos mais da linhagem judaica, da cultura judaica. E lá eles ainda têm alguns rituais relacionados com o casamento. Mas os valores do reino de Deus não fazem parte deles, porque o judeu sem Jesus é como qualquer gentio, está perdido. E essa história de que judeu vai ser salvo por ser judeu, quando Jesus voltar, é uma das doutrinas de demônios, né? Jesus diz claramente que agora não há judeu nem gentio. É em Jesus Cristo que cada pessoa é salva. E diz na carta aos Gálatas 3 que os verdadeiros filhos de Abraão são os que são da fé em Cristo. Os que são de Jesus, estes sim, é que são os filhos verdadeiros de Abraão. Então, se eu e você somos de fato rendidos a Jesus, nós somos descendentes de Abraão. Pode estar ao nosso redor aí uma comunidade judaica ou de israelenses numerosa, mas se eles não estão rendidos a Jesus, a descendência genética deles agora não tem nenhuma implicação na relação com Deus através da fé de Abraão, que era a fé em Jesus Cristo. E então você pode passar lá pelo judeu e dizer para ele assim: sabe quem é filho de Abraão de verdade? Verdadeiro sou eu, porque eu sou de Jesus. Não, você pode te dar um tiro até, né? Dizer isso, e etc, etc. Mas é o que a palavra de Deus nos diz. Mas entre os judeus ainda há um pouco de consideração sobre o casamento. Mas naqueles dias não havia nenhuma. Nenhuma. O conselho deles de casamento, os discípulos respondem: Senhor, se esta é a condição do homem relativamente à mulher, melhor é nem se casar. E que trabalho se deu a Jesus e continua dando a Jesus. E nas nações gentias, cada uma vindo com a sua cultura, com a sua herança pervertida de sexualidade e da relação do homem com a mulher. E quando o evangelho chega, mesmo o evangelho extremamente deturpado através do catolicismo romano, começa-se a valorizar casamento. É mesmo que a Igreja Católica criou um dos sacramentos, que é o casamento. A maneira como eles praticam é uma distorção, porque a Igreja Católica combate o casamento. É uma contradição incrível tudo que o catolicismo romano, ou seja, que o Vaticano faz. Ao proibir seus líderes, seus sacerdotes de se casarem, eles combatem, destroem o casamento. E por que a Igreja Católica criou o celibato? Para evitar que os seus sacerdotes, com esposas e filhos, implicassem em questões trabalhistas e do dinheiro do sistema. E por causa disso, a perversão sexual dos sacerdotes de todos os níveis, do coroinha ao que tem a função mais elevada, é uma agressão terrível, Senhor. Então nós iremos conviver com esta situação cada vez mais crescente. E na igreja hoje? Quais são os valores das crianças que nascem em contextos de casais entre os quais há infidelidade? Mesmo que não tenham atos físicos com quem não são seus cônjuges. E nesta hora, quando passa a ser status as meninas terem práticas sexuais e se vangloriar